Bom dia, sessão de História. Vamos para a nossa semana 5. Vamos falar um capítulo inteiro dessa vez, só que é um capítulo pequeno, né? A gente seguiu o nosso cronograma de aula. Nós vamos falar sobre a África, vamos falar sobre os povos africanos. Primeiro, ter esse conteúdo na apostila já é uma conquista, porque há alguns anos atrás não tinha esse conteúdo e vários movimentos sociais entraram na luta, e aí uma lei que foi baixada pelo governo fez com que fosse obrigatório o estudo da história e da cultura africana. Por quê? Porque a história africana, junto com a indígena e a portuguesa / europeia, formam a nossa sociedade. E isso durante muitos anos foi esquecido, foi apagado dos livros de história ou das aulas de história. Tá? Então, em relação à África, aqui nós vamos estudar, né? Na aula de geografia, vocês aprendem o quê? Que o deserto do Saara, ele é uma barreira natural, né? Ainda mais, muitos anos atrás, mais de 300, 400 anos atrás, é uma barreira natural. Então, existem povos que estavam acima e povos que estavam abaixo, e alguns povos, poucas pessoas que conseguiriam ou conseguem atravessar esse deserto. Então, vamos dividir o seguinte: os povos de cima aqui são os povos do Sahel, ou seja, eles vivem nessa parte que está em vermelho aqui. Eles são chamados de berberes. Eles domesticaram os dromedários / camelos, né? E fazem essa rota transsaariana, ou seja, essa rota de se locomover pelo deserto do Saara, tá? Temos outros povos aqui nessa costa aqui, na costa atlântica. Tá? Podemos destacar aqui na costa atlântica que esses foram os povos que vieram aqui para o Brasil se tornar escravos, esses povos aqui da costa atlântica. E nós destacamos aí o Império de Benin e do Congo, né? Do Congo, então, são a origem desses escravos que vêm principalmente pelo porto do Rio de Janeiro, porto de Santos e o porto de Salvador. Tá? A África Atlântica. E além, só para completar, né? Desses povos é que nascem muito da nossa cultura. Por exemplo, a capoeira, a feijoada, várias palavras, idiomas e dialetos ajudam a formar a nossa cultura brasileira com esses escravos desta região aqui, que foi colonizada pelos portugueses, tá? E que vocês vão aprender com calma. Ainda nessa parte superior aqui, nós temos 3 impérios que se destacaram: o Império de Gana, o Império de Mali e o Império de Songhai. Tá? O Império de Gana ele se destaca por estar próximo aqui ao rio Níger, hoje Nigéria, né? Então ele se desenvolveu às margens do rio Níger. Nós temos o Império de Mali e de Songhai, que viveram ali um contra o outro, e as duas tinham como cidade principal a cidade de Timbuktu ou Tombouctou, que era uma importante cidade africana, uma importante cidade para o comércio africano da época. Tá? E em relação a Songhai, podemos ainda colocar Djané como outra grande cidade africana. Tá? E o restante da África, o que acontece? A África é um mix de várias culturas tribais que cultuam seus ancestrais. Então nós falamos aí sobre os principais impérios. É a mesma coisa da Europa. Não falamos de tudo da Europa, falamos sobre os impérios que se sobressaíram. Então existem milhares de outras culturas, tanto na África, na Ásia, na Europa e nas Américas, tribos pequenas, microculturas, né? E que organizam a sociedade. Então nessa região aqui, além dos impérios que nós falamos, existem outros povos, outros povoados que existiram antes, depois e ainda existem no continente africano. Tá bom? Tchau!